Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte da ESPN onde André Hernan traz informações de uma proposta recusada do Palmeiras pelo jogador Alan. Cerca de 20 milhões de euros o Zenit ofereceu pelo jogador. Além disso, mais informações dessa preparação do Palmeiras para o jogo mais importante do ano contra a equipe da LDU. Verdão que quer chegar à sua 7ª final da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. É o seguinte, o Alan, ele é hoje um 12º, 13º jogador no elenco do Palmeiras, ou assim, o Abel tem utilizado muito ele. Fez um grande Mundial, teve uma queda de rendimento, mas hoje é um jogador muito importante. Dentro do Palmeiras, ele não tem, obviamente, aquela coisa do status de Endrick, de o Estevão e tal, mas ele é um jogador importante e é visto como, por exemplo, Kevin, como Luiz Guilherme, um jogador que é muito útil, muito importante, um jogador que está sendo trabalhado para jogar no time de cima. É um jogador que está ganhando muita confiança. É nítido, a comissão técnica tem visto essa confiança, tem notado que ele está mais, não só confiante, mas está ganhando moral dentro do elenco com os jogadores mais experientes. E é um jogador que hoje já desperta o interesse do mercado, assim como os jogadores dessa fantástica fábrica de jogadores do Palmeiras. Das crias ali. Das crias da academia. E a informação que eu quero trazer para vocês, que é legal, em primeira mão aqui, o Palmeiras recusou uma investida do Zenit pelo Alan. Ah, é? E era, assim, uma investida interessante. 15 milhões fixos, mais 5 de bônus. Então quer dizer, quase 20 milhões de euros no total. Era o que o Zenit estava disposto a pagar na última janela. O Palmeiras não quis nem abrir conversas. Anderson Barros, Leila fecharam a porta. Não teve nem conversa. Não teve nem, então, tá aqui um documento, nada. Sei. Eu vou te a carta de intenção. Vou te mandar um e-mail aqui oficializando. Esquece. Não teve. Quis conversar por 20 milhões de euros. Não teve. Internamente no Palmeiras, o Alan, com a confiança que ele está ganhando, com o futebol que ele está desenvolvendo, com a moral que ele está ganhando, é um jogador que daqui a próximas janelas, ele pode valer 30 milhões de euros. Isso no pensamento interno do Palmeiras pode valer mais. O que o Palmeiras faz é essa. Mais até. O Kevin, que é um jogador que jogou muito pouco no Palmeiras, ele foi comprado pelo Fulham por 40 milhões de euros. Libras, né, no caso. Ou seja, isso. Agora, na negociação de agora. Se valorizou. Do Shakhtar. E aí do Shakhtar ele foi para o Fulham. Isso. Então, assim, há uma expectativa de uma valorização muito grande e o Palmeiras não está precisando de dinheiro, né? Não está precisando vender nenhum jogador e o jogador é o 12º hoje, 13º. Facundo, é o Sousa, e ele tem entrado muito bem. E é um jogador que joga como atacante, joga como meia, na base ele era meia. Joga pelo lado. João Paulo Sampaio sempre falou muito dele. Alan é o próximo, hein? Alan é o próximo. Eu mesmo já, em conversa ali, encontrando com o João Paulo no Allianz, Alan é o próximo, hein? Sempre botou muita expectativa nele. Então é um jogador que já tem interesse. E outra informação, ele está numa lista de jogadores observados pelo Brighton, da Inglaterra. De observação. Então, assim, tem muito olheiro, tem muito scout que está lá no Allianz Parque toda hora pegando informação. Então, assim, é um jogador que está se valorizando. Mas, repito, o Palmeiras não tem interesse nenhum, nesse momento, em fazer negócio com o Alan. O Leandro mandou aqui, é Alan ou Alan? Então, eu fico nessa dúvida, por isso que eu falo os dois. Mas é Alan. É Alan. Tá respondido, é Alan. Alan. Era o Alan Elias, agora só Alan. Bruno Andrade, amanhã é o seguinte, hein? Deixa eu pensar. E só o detalhe, o Bruno Andrade tem batido na tecla aqui, O Zenit está de olho em vários jovens jogadores,
Destravamos mais um nome. Não pode, porque o Zenit não pode fazer negócios com outros clubes da Europa. Em janeiro vai deitar no futebol sul-americano o Zenit. A ideia é contratar 3, 4 ou 5 ali sul-americanos. O olho principal é pro Brasil, Bruno. Desculpa, o Alan tem 20 anos. Tem só 20? 20 anos. Caramba, então é isso. É mais uma joia aí que tem entrado bem. Ele entrou muito bem no Mundial, depois caiu um pouquinho, agora voltou a entrar bem. Informações, né, do treinamento sobre essas escolhas do Abel, o que será que ele vai optar para essa partida. E também tinha um pedido da torcida organizada de um treino aberto, né? A torcida queria ali ver o time, apoiar o time, mas parece que não vai rolar. Treino aberto com o Abel. Gente, aí... Com o Abel, meu amigo, no treino não aberto, nem com os assistentes dele, o treino aberto. Ficou na saudade ver treino aberto. Pois é, Lu, PVC, Júlio, Lívia, Mussete, muita gente hoje, né? Quase me perdi aqui. O negócio tá bom, hoje tá animado. Treinou na manhã. Pois é, o Palmeiras ele treinou na manhã de hoje, né? E a principal novidade foi esse retorno do Aníbal Moreno, ele participou de parte da atividade, né? A gente não pode cravar que ele estará em campo, mas participou de parte do treino e anima, né, a comissão técnica do Palmeiras e a torcida que quer ver ele em campo na próxima quinta-feira. E uma informação importante, eu estava até acompanhando o Mussete, o comentário dele sobre o Emiliano Martinez. É uma matéria de bastidor que eu trouxe hoje no UOL, tá chamada na home, inclusive nesse momento, é sobre essa situação da camisa 5 do Palmeiras visando o futuro, né? O Aníbal, ele se destacou esse ano, chegou à seleção argentina, só que ele chegou de novo a apresentar problemas físicos no segundo semestre da temporada, né? Ele foi desfalque do Palmeiras no Mundial de Clubes, né, na reta final, com um problema na coxa. Aí agora ele tem esse edema na panturrilha e quem deveria ser o substituto imediato do Aníbal, que é o Emiliano, quem o Palmeiras pagou 44 milhões de reais, não conseguiu assumir esse papel, foi exposto pela Abel na coletiva, como vocês bem falaram, e o Bruno Fux foi improvisado contra o Cruzeiro. Então, essa situação da camisa 5 faz o Palmeiras repensar uma mudança de postura visando o mercado da bola do próximo ano, é uma questão importante para a gente ficar de olho. E o Aníbal fica essa questão aí, ele sai como dúvida, mas só de participar da atividade de hoje dá um ânimo a mais para a comissão e para o próprio torcedor do Palmeiras. E você imagina que... Diga, PVC. Eu acho, eu já falei isso aqui, o Latifi estava de férias, mas é importante, acho que a gente ponderar isso aqui. Fux, quando foi escalado contra o Juventude, muita gente escalou o Palmeiras com 3 zagueiros. O Fux não foi terceiro zagueiro no jogo, ele foi volante. Então ele jogou muito bem de volante. E porque ele jogou muito bem de volante, ele ganhou a posição de zagueiro contra o Flamengo. E aí, porque ele foi muito mal como zagueiro, ele perdeu a posição de volante contra a LDU. E para mim essa é uma grande contradição. Pois é, Latifi. E aí tem essa expectativa do Aníbal, mas no fim das contas, qual que deve ser essa formação? Lu, a presença do Aníbal hoje, ela é uma boa notícia, porque quando eu fui conversar sobre a presença do Aníbal depois da ausência no jogo de ida, o que eu ouvi foi, pode falar que ele é dúvida porque a gente está otimista. Foi o que eu ouvi de uma fonte importante de dentro do Palmeiras. E ele participando do treino de hoje, confirma essa versão de que não é uma lesão tão preocupante assim, né? Um edema, o que eu ouvi de médicos que eu conversei, é que dependendo do que for, pode ser uma semana, mas se for algo mais grave, pode durar um mês. Então, como o Aníbal já está treinando com o grupo, deixa essa questão sobre a presença dele mais tranquila. E você perguntou na primeira passagem sobre o treino aberto, né? Era uma questão que a torcida do Palmeiras vivia essa expectativa, mas o Palmeiras não vai fazer esse treino aberto. A informação que eu tenho é que justamente o treino de quarta-feira, que é o que a torcida pedia para ser aberto, o Abel vai colocar em prática um planejamento ali que é secreto. Então o Palmeiras priorizou essa estratégia para não alimentar os rivais e a imprensa sobre o que ele vai fazer no jogo de quinta-feira. Aí muito torcedor falou, mas não dava para treinar a parte que ninguém pode ver e depois liberar 20 minutos?
O Palmeiras não trabalha com essa possibilidade, ficou bem satisfeito de ver a torcida do lado do time, né? A gente falou muito em 2025 sobre ter esse distanciamento entre torcida e time, só que dessa vez teve mosaico contra o Cruzeiro, apoio durante o jogo contra o Cruzeiro e ingressos esgotados contra a LDU. Então essa é a parte positiva, mas o treino aberto, que todo mundo esperava, não vai acontecer. E é compreensível, né? O Palmeiras vai reverter, escalar uma montanha gigante. E mesmo com esse apoio, ficou decidido que o treino vai ser fechado, como todos são no Palmeiras, né? Sempre bom ressaltar. Lati, mas eu acho que tem uma possibilidade, eu não tenho essa informação, de a torcida uniformizada ir para a porta do CT, da academia. Já falei ontem, né? O André Guerra, que é o novo líder da uniformizada, é da paz. Olha, eu critico muito o Abel. Na verdade, assim, eu acho uma tristeza o que acontece hoje no futebol, né? Porque você não tem mais nenhum contato de jornalistas com treinos. E isso poderia acontecer, às vezes, por um tempo. Acho que isso quebraria bastante o gelo dessa guerra quase aberta que a gente vê nas entrevistas coletivas. Enfim, as pessoas se conhecerem. Agora, nesse aqui não tem que abrir treino nenhum mesmo, pô. Um dia antes do jogo contra a LDU, precisando ganhar de 3-0. A gente está discutindo aqui sobre as possibilidades estratégicas que o Abel pode inventar. Cara, vai abrir o treino? Pô, é óbvio que não. Né? Aí nessa eu fico do lado do Abel. Às vezes os torcedores viajam. Mostra o apoio de diversas maneiras, né? Porque senão a gente fala assim, o Palmeiras decide não abrir o treino, parece até uma coisa meio antipática. Uhum. Mas, nesse caso, me parece óbvia. Um pouco de noção, né? Do que o momento pede. E assim, estrategicamente, estava pensando no time enquanto vocês todos falavam. Eu não sei se o Kelvin ele saiu, né, do jogo contra o Cruzeiro, ele sentiu alguma coisa, mas eu jogaria com o Giai, eu jogaria com uma linha de 3 atrás, o Giai com os 2 zagueiros, com Dudu e André, o Alan e o Andrés, com o Sousa, com a dupla de ataque. E aí, no meio, você pode até botar o Aníbal se quiser. Eu acho que você tem que arriscar mais. Solta o time e vai pra cima. E vai pra cima. Você acha que tem chance, Latif, dele ser mais ousado? Acima do River Plate, né? Todo mundo esperava um time e ele veio com a inovação lá com o Andrés de 10, um meio campo com Aníbal e Evangelista e funcionou muito bem. Só que sem o Evangelista, né, que dava esse equilíbrio, o Palmeiras ficou meio com a marcação frouxa ali, né? No jogo de ida, quando ele escala o M e o Andrés como 8, não funcionou. O Andrés, ele tem qualidade com a bola no pé, mas ele não conseguiu ser esse camisa 8, né, que todo mundo esperava que ele fosse quando chegou, ainda no Palmeiras. E o Júlio comentou sobre a situação do Alan. Na semana passada, quando existia a dúvida no time, eu também acreditava que o Alan poderia aparecer, era uma das opções, porque pelo lado ele ajuda bastante, né? E os minutos que ele ganhou contra o Cruzeiro animou a torcida, né? Ele causou a expulsão do Fabrício Bruno, teve uma arrancada muito boa, muito positiva. E hoje o Alan, a título de curiosidade, ele foi o personagem da TV Palmeiras, né? Sempre nas vésperas dos jogos. Então não vai jogar. Não, vai. Mas pode ser pra enganar. Quando os caras botam em coletivo, geralmente o personagem da TV Palmeiras. Quando bota, o cara entra. Tá mas pode já ser estratégia pra não jogar. Pode ser pra enganar. É só uma curiosidade, né? Não tô cravando que o Alan vai ser titular no jogo. Mas em outras situações, por exemplo, o Giai já foi personagem da TV Palmeiras e aí existia um burburinho de que ele ia ser titular e acabou que naquela semana ele foi. Então, é uma possibilidade, né? A gente não pode descartar. 3-0, 90 minutos no Allianz é muito tempo, vai ser uma noite mágica, disse o Abel, e agora vamos deixar tudo em campo. Não dá para ser diferente, é isso, os caras têm que entrar com a faca entre os dentes para esse jogo aí, né, Massa? É tudo frase de efeito, né? Porque na prática, o que a gente viu no jogo da ida é inaceitável, é inacreditável. Aliás, quanto mais o tempo passa, e mais eu vejo o jogo, mais eu vejo aquele primeiro tempo. Ontem eu fiz questão de assistir de novo, porque... O jogo? O primeiro tempo, né? O jogo? O primeiro tempo. Mas eu fiz questão de assistir de novo, porque quando você está vendo o jogo ao vivo,
Às vezes tem uma anotação que passa, você vai anotar alguma coisa, o Oliver late, não para de latir, você às vezes distrai um pouco. Então eu fui ver de novo, e quanto mais eu vejo, mais eu não acredito no que o Abel Ferreira fez e os jogadores fizeram e como o Palmeiras tratou uma semifinal de Libertadores. Então, dentro desse raciocínio, né, diante de tudo que o Palmeiras fez na Libertadores, que foi espetacular até este jogo, vai ficar muito no imponderável, no imaginário, na magia, vamos entregar tudo. O Palmeiras não vai jogar com o 15 de Ananindeua, né, que é um bom time, aliás. O Palmeiras vai jogar com a LDU, cara. A LDU que ficou em primeiro no grupo do Flamengo, a LDU que eliminou o Botafogo e São Paulo, a LDU que veio jogar aqui com vantagem, ganhou o jogo, né? Fez 1-0, foi isso, né? Foi 1-0. 1-0. Ganhou o jogo, tá? A LDU ganhou os 2 jogos contra o São Paulo, um adversário que o Palmeiras teve dificuldade agora no Brasileiro para virar o jogo. Então, a gente percebe uma vulnerabilidade defensiva do time, né? O time tem tomado gol todo jogo, quase. A gente percebe um time que está muito bem, teve 2 jogos ruins, é fato. O melhor momento para se tornar aluno do Estratégia chegou. Material com o menor preço do ano. Mas foi um jogo abaixo do que vinha sendo, aí eu coloco muito pela questão física, daquilo que o Palmeiras passou na altitude, chegou sexta-feira, meio-dia em São Paulo. Isso, para mim, é condição, eu não desprezo essa questão, né? Mesmo assim, conseguiu segurar o Cruzeiro, que é um time muito bom. E teve o jogo contra o Flamengo, que é o meu maior alento, mas, mesmo tendo jogado bem contra o Flamengo, tomou 3 gols, né, em falhas individuais. Então, o que vai ter que acontecer no Allianz Parque quinta-feira é um erro 0, que vem acontecendo estratégias ruins da equipe nos primeiros jogos de mata-mata. O ano passado ficou muito claro contra Flamengo e Botafogo. Depois o jogo no Allianz, que o Palmeiras contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que poderíamos dizer que era um matinha, né? Perdeu. Este ano para o Corinthians. Agora mudou, é um elenco diferente, novo, cheio de opções, inclusive defensivos, né? Para fazer o time melhor. E aí você observa o primeiro jogo contra o River, que foi uma estratégia bem feita, faz o resultado, segura o segundo tempo, jogo em casa passa, legal, e me parece que tem grande chance de acontecer o que vem acontecendo. O dedinho do Gustavo Gomes estava impedido, não saiu o terceiro gol. A bola que bateu na orelha do Piquerez e aí ele estava em posição de impedimento, sabe? Aquela pressão, aquele abafa. Vai ter que dar tudo certo, vai ter que ser um jogo com pelo menos 50 minutos de bola rolando, coisa que eu não acredito, não vai acontecer. O Thiago Nunes sabe que o árbitro é do jeito que é, ele não gosta de apitar, ele quer acabar o jogo logo, ele não quer bola rolando, tem sido assim na sua história como árbitro. Talvez ele faça diferente no Allianz Parque agora. Então, vai ficar muito nos primeiros minutos de jogo, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos. Se vocês repararem, o Palmeiras deu um gás no Cruzeiro nos primeiros 5 minutos, não saiu o gol. Agora, se sair o gol, é possível que realmente a coisa vire, o Allianz Parque vai virar um inferno, vai pressionar, vai vir junto com o time, e aí existe possibilidade. Os jogadores têm qualidade, o Flaco, o Roque não desaprenderam a jogar. Agora, o que me preocupa mais se ele entrar com 2 zagueiros ou colocar o Veiga de 8. Cara, se acontecer isso na escalação, lembrem de mim, tá? Eu vou estar fechando meus papéis lá e vou ir dormir. Dormir. Mas ele não vai fazer isso, vai? Não sei. Acho difícil, né? Não. E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra o Cruzeiro no Brasileirão. Abre aspas. Palmeiras volta a errar muito e desempenho preocupa para jogo do ano na Libertadores. Verdão precisa reencontrar encaixe entre o meio e o ataque para tentar feito histórico diante da LDU. Empate com o Cruzeiro deixou mais dúvidas do que soluções. O jogo que precedeu o duelo mais importante para o Palmeiras neste ano, na próxima quinta-feira, às 21h30, diante da LDU, deixou mais preocupações do que motivos para o torcedor
a acreditar que pode chegar à final da Libertadores. O confronto contra o Cruzeiro no Allianz neste domingo poderia colocar o Verdão novamente com uma vantagem de 3 pontos na liderança do Brasileirão, mas os seguidos erros e a falta de qualidade no terço final do campo impediram que isso acontecesse. O primeiro ajuste é o agrupamento do meio-campo. Nos últimos 3 jogos, o time deixou de rodar a bola para achar espaços e tem apostado nas ligações diretas e cruzamentos na área. A dúvida sobre o primeiro volante e o meio armador tem atrapalhado. Outro ponto é a eficácia na frente do gol. O Palmeiras vai precisar ser perfeito, como nos jogos em que goleou no Allianz Parque e fez a dupla Flaco Roque ser tão elogiada e ter crescido tanto de rendimento. Se depender de Abel, tudo isso será corrigido para o duelo de quinta, e os torcedores podem esperar uma vitória histórica. Abre aspas, o que nos define é o que vamos fazer quinta. Eu acredito muito, vocês podem escolher seu lado. Dos nuvens negras eu me afasto, porque não agregam nada. Como vim de baixo e consegui o que tenho com muito trabalho, eu acredito e tenho fé que vamos conseguir. E precisamos da alma da nossa equipe, que são nossos torcedores. Poucos acreditam, mas eu acredito. Enfim, a semana pode acabar de uma forma perfeita, e os treinos nesses próximos dias serão determinantes para a definição do futuro alviverde. Enfim, empate que deixa o Palmeiras ainda na liderança, 62 pontos contra 61 do Flamengo. E agora é virar a chave, focar nesse jogo da Libertadores e tentar essa remontada. Vai ser difícil, não tenha dúvidas, mas o torcedor vai apoiar, todo mundo vai estar embalado, focado em quem sabe chegar em mais uma final de Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!